Enfim, nossa terceira aula do dia, certo? A gente vai finalizar a correção da prova de português, vou fazer rapidinho. E aí depois nós vamos para a página 29 do nosso livro, tá bom? Peguem o livro de vocês, página 29. Vamos lá corrigir, tá bom? Pra gente finalizar a nossa manhã. Espicharam as pernas, levantaram, tomaram água. Espero que sim, né? Muito bem. Gabriel e Guilherme, né? Vamos lá. Então, aqui na provinha de português, nós paramos na questão 9. Vem falando sobre aquela tirinha da Mônica e do Cascão. As duas palavras, só que cada um estava se referindo a objetos, situações diferentes. Mônica estava se referindo à palavra, o acento da palavra ônibus, e o Cascão estava se referindo aos assentos que tem no ônibus. Podemos ver aqui que esse ônibus está bem cheio, não é? Questão 9. O que o Cascão entendeu sobre a pergunta da Mônica? Ele entendeu que os ônibus da cidade são sempre muito cheios, então seria a alternativa B, ok? Alternativa B. Questão 10. Baba Baby essa questão, hein? Aqui era para vocês me dizerem qual dessas regrinhas aqui se encaixam corretamente nestas palavras que estão aí em cima. Então, por exemplo, trouxe. Que letra a gente completa a palavra trouxe aqui? Quem sabe me dizer? X. Com X. Excepcional. A gente completa com o quê? X. C. Expelir. Com X. E excêntrico. Com XC. Interessante que todas as palavras têm o som, o fonema de S, certo? Ó, trouxe, excepcional, expelir e excêntrico. E a forma correta estava aqui na alternativa B. A B seria a alternativa correta. Questão 11. A literatura de cordel é conhecida como uma verdadeira poesia popular, pois é escrita em versos e conta histórias simples retratando o cotidiano do povo e do folclore brasileiro. Use sua criatividade e crie uma estrofe de cordel. Essa aqui, como é resposta pessoal, não vou corrigir, porque vocês fizeram direitinho lá, né? Criaram uma estrofe. Já na questão 12, eu pedi para vocês diferenciarem ou colocarem características fundamentais do repente, do cordel e do poema. Vocês se lembram quais são as características fundamentais do repente, do cordel e do poema? Quem gostaria de falar aí para mim, então? Eu. Luca, Ana Gabriela e Bernardo, os três, um de cada vez. Primeiro Luca, depois Ana Gabriela e depois o Bernardo. Fala aí. Quem vai começar? Você, na ordem que eu falei. Os poemas, eles são compostos de estrofes, linhas e geralmente uma linguagem mais artística, rimas. O cordel, uma das maiores características que a gente pode denominar dele são as sextilhas, né, que são as estrofes geralmente com 6 versos. Isso mesmo. E o repente é um duelo entre cantores com rimas e o objetivo é quem quebrar a rima, né, dela ali ou o outro ficar sem a palavra ganha o repente. Isso mesmo. Ana Gabriele? Eu botei que o repente tinha rimas e mostrava a arte do improviso, né?
No cordel, eu botei que mostra a cultura e a realidade nordestina. E no poema, eu acho que eu botei que manifestava sentimento e emoções. Muito bem, Bernardo. No repente, eu coloquei que eles são cantados e são feitos ali na hora, mostrando a arte do improviso. No cordel, eu coloquei que geralmente são cantados em estrofes e em cestilhas, mostrando um pouquinho do cotidiano do dia a dia. E eu coloquei o poema, que ele também é a mesma que a Ana, que ele é feito para demonstrar o modo Representa sentimento, emoção, né? Tem rimas. Muito bem. A maioria de vocês respondeu certinho. Alguns colocaram só um ponto, um pontinho de cada, uma característica. São várias, né? Mas como eu pedi uma característica de cada, então tá valendo, ok? Vamos agora para a página 29. Vamos terminar de corrigir essa atividade aí. Ficou faltando o exercício 11, 12 e 13. Vamos lá, então. 13? Será que eu estou na página errada? Página 29. Ah, do livro. Exercício 11, 12 e 13. A gente respondeu, corrigimos o 9 e o 10. Então, olha só, voltando lá no título, o título é Cante lá que eu canto cá, certo? A palavra cá e lá, presentes no título do poema, refere-se a quê? O que representa esse cá e esse lá? E aí, quem pode me dizer? O K representa... Pode falar. Cá representa o homem do sertão e o lá o homem da cidade. Eu botei que cá era sertão e lá cidade. Isso mesmo. Muito bem. Certíssimo. Deixa eu só anotar aqui. Cá. O cara no sertão e lá na cidade. Então, e lá. Cidade. Muito bem. Na 12, a pergunta é praticamente a mesma. Sim. Quais palavras do texto se relacionam ao cá e ao lá? Aqui, no caso, cá nós temos sertão, aqui, chão, roça, estepe, unha de gato. Essas expressões todas representam o cá. Então, vocês podem completar as respostas de vocês aí, tá bom? Sertão, aqui, chão, roça, estrepe, unha de gato. Todas as vezes lá no poema que tem essas expressões, estão se referindo basicamente ao mesmo lugar, certo? E agora o lá. Quais são as expressões que representam o lá? Tem 4. Quem se arrisca? Eu quero chutar. É a rua, a cidade, Nossa, não sei. Isso Aí mesmo. sim, Isso mesmo. Aí você completa aí, ó. Então, toda vez que lá no poema teve essas palavras, rua, cidade, aí e ciência, estava se referindo a qual lugar? Cidade, certo? Todas as vezes. Aí, no exercício 13, fala o seguinte. Gente, não esquece de colocar a data aí, tá bom? Ó, aqui do ladinho, CPZ, 30/9. Ao longo do poema, quais informações Patativa do Assaré apresenta sobre os poetas desses dois lugares? Separe essas informações em 2 grupos. Depois dê um título para cada grupo. Aqui já tem uma sugestão de título, né? Por exemplo, sertão e cidade. Ou roça e cidade.
O que vocês colocaram aí? Eu botei. Hã? Eu coloquei vida no sertão e vida na cidade. Excelente, Bernardo. Quem mais colocou diferente? Eu botei o sertão e a cidade. Também tá excelente. Mais alguém? Eu botei, acho que é a mesma coisa que você, poeta do sertão e poeta da cidade. Eu coloquei coisas do sertão e coisas da cidade. Excelente as sugestões de vocês, tá bom? Não tem uma opção errada. Se você conseguiu diferenciar sertão e cidade, está excelente. Aqui, nós temos que escrever o quê? Informações sobre esses dois grupos. Por exemplo, os poetas do campo ou do sertão. Quais são as características deles? São mais simples. Oi? São mais simples. Quem A mais? renda é diferente. Eu botei que os poetas do sertão não têm estudo, que eles são trabalhadores, que eles não sabem ler nem escrever e enfrentam a fome e a miséria, como estava lá no texto. Mais alguém? Eu. Pode falar. É que eu queria escrever no da cidade. Oi? Eu posso escrever no Poetas da Cidade? Fale aí, Thales, que aí eu vou juntando as respostas de vocês e preencho aqui para não dar confusão. Tá. Tá bom? As pessoas da cidade sabem ler e escrever. As pessoas do sertão não têm estudo, aprendem com as necessidades, trabalham muito e ganham pouco dinheiro. Tem fome e dor e miséria. Isso mesmo. Mais alguém quer falar da cidade? Na cidade tem tecnologia. Interessante, bem lembrado. O que mais? Muita tecnologia. Automóveis de acho que não sei, só automóveis então, tipo. Pode ser. Então, ó, o que eu coloquei aqui? Tentei juntar as respostas de vocês, tá bom? Poetas do campo aprendem com a natureza, cantam a vida penosa, a vida sofrida que eles levam lá, aprendem as coisas do sertão e rimam inspirados nas belezas naturais. Os poetas da cidade. Quem mais tem mais coisa aí para falar? Não sei. Na cidade tem casas mais estruturadas. Também. Na cidade tem várias lojas e escolas. Muito comércio, né? Tem fácil acesso às tecnologias? Não. Fácil Os acesso lugares de lazer são mais. Tem mais opções. também fácil acesso aos estudos na cidade. Sim, isso mesmo. Tudo certinho que vocês falaram. Olha a sugestão que eu coloquei aqui. Se vocês quiserem completar com alguma coisa, fiquem à vontade. Por exemplo, na cidade, aprendem com os livros, diferente lá do campo que aprende na natureza. Aprendem muitas ciências, né? Cantam a felicidade, só que é tudo inspirado no conhecimento técnico, diferente lá do sertão. E aí vocês podem colocar, tem acesso à tecnologia, tem acesso a mais opções de lazer, tem acesso à escola, tudo isso. Então, a gente vê esse grande diferencial das pessoas que criam poesia no campo, dos outros que criam poesia que só viveram na cidade. Tá bom? Vamos para a página 30. Nos versos, trabalhando o dia inteiro, socado dentro do mato,
A expressão em destaque, ó, dentro do mato, indica o tempo, o lugar ou uma dúvida? Indica um lugar. Eles estavam dentro lá da natureza, dentro da mata, certo? Se fosse que dia inteiro, seria tempo, mas não é. A parte em destaque é dentro do mato. Grife no texto outras palavras e expressões que indicam lugar. Então, eu vou escrever aqui algumas expressões. Vocês sabem me dizer aí? Alguém achou? Sim, achei. Pode falar, Thales. Deixa eu mandar aqui a página. E não, essa aqui eu não achei, não. Tudo bem. Pra gente cá o sertão. Sim. Então, ó. Canto da rua. Isso. Expressões que indicam lugar, lá no poema. Então, salão de rua indica lugar. No chão indica outro lugar. Cidade e sertão. Então, vocês podem anotar aí na questão 15, e depois você pode grifar lá no poema essas palavras que indicam lugar, tá bom? 16. Reflita com seus colegas e professor sobre a realidade do poeta do campo retratada no poema, considerando a região e a época envolvida. Depois escreva suas conclusões. Então, olha só. Mesmo em contextos e regiões diferentes, nós estamos no Sudeste. É outro clima, é outra realidade, é outra estrutura geográfica, paisagem diferente, certo? O poeta do campo vive de maneira diferente do poeta da cidade. Apesar das possíveis dificuldades, ele pode aprender a valorizar sua experiência de vida. Então, de acordo com o que nós vimos lá no poema de Patativa, ele menospreza o lugar que ele vive, que ele viveu? Não, ele agradece pelo jeito que é o lugar e não reclama tanto do estilo de vida dele. Isso mesmo. Ele valoriza. É tanto que esse material que ele escreveu, que ele publicou, cada dia mais se torna mais valoroso. Contando, por exemplo, quem nunca foi no Nordeste tem uma noção do que é viver lá no sertão, não é? Através desses poemas, desses textos, dessas imagens e ilustrações que eles deixaram para nós, não é? Então, ó, vou colocar uma sugestão. Fala, Davi. Liga sua câmera, Davi. Eu já fui pro Nordeste, lá na Bahia. Só que saiba uma coisa. Lá na Bahia é bem diferente do sertão nordestino, tá? É isso. É bem diferente. Professora, eu posso falar uma coisa? Pode. Eu não gosto de uma fruta que se chama jaca. Sabe por quê? Eu vou explicar agora. Eu tava lá no Nordeste, na casa do meu avô, pai do meu pai. Aí sabe o que aconteceu? Engasgou? Não. Meu pai me chamou. Eu fui, ele me deu a jaca na minha mão e pediu para eu estender a mão assim. Apareceu uma vaca indo comer a jaca que estava na minha mão. Eu larguei e soltei na hora e tinha 5 anos e parti para cima para minha irmã. Não gosto de vaca. Eu também já andei de cavalo, já vi meu pai vacinando vaca. Legal, legal. Ô, tia, Você tomou um susto, hein? Nossa apareceu? Senhora. quando Que apareceu, Bernardo? Vamos continuar aqui, exercício 17. Quais textos orais podem apresentar linguagem semelhante à do poema de Patativa? Nós temos algumas opções aqui, que são, cantoria de roda, pode ser também um repente, uma parlenda, um júri? Não.
Telejornal também não. Pode ser um cordel, pode também ser um anúncio publicitário usando aquela linguagem, né? Um anúncio. E pode ser também o quê? Artigo científico? Nem pensar. Pode ser uma conversa com colegas de sala. Artigo científico tem que ser uma linguagem completamente formal. Já nesses outros aí, é uma conversa informal. Até mesmo pela linguagem que é usada, não é? Algumas palavras que para nós são erradas, para eles é super comum esse linguajar. Ana Gabriele, quer falar alguma coisa? Quero. Eu queria te perguntar o que é parlenda. Parlenda, eu vou dar um desafio para vocês sobre parlenda, tá bom? Porque se eu simplesmente falar, vocês vão ouvir e vão esquecer. Então, daqui a pouquinho eu vou dar um desafio para vocês sobre essa palavrinha aqui. Tia, eu acho que parlenda é como se fosse uma lenda, que aí a lenda fosse contada de geração após geração. Será? A gente já vai descobrir. Vamos para o 18. Como as pessoas que você conhece falam as palavras a seguir no dia a dia? Escreva o que você observou. Então, olha só. Aqui nós temos feijão, dinheiro, inteiro, maneira. Como que as pessoas falam no dia a dia? E aí? Professora, parlenda. Então, aguenta firme aí se você sabe, tá, Iô? Hoje vai ter feijão no almoço? Então, Isso? como as pessoas que você conhece falam? Falam da forma que a gente leu aqui, não é? Fala aí, Ana Gabriele. As pessoas que eu conheço pulam o i, não fala feijão, fala feijão. Não fala dinheiro, fala dinheiro. Isso mesmo. Aqui nós temos ditongos, ó. O que são ditongos, quinto ano? Hã? Repete? As duas vogais Duas vogais juntas, só que elas ficam o quê? em uma mesma Separadas. sílaba. Ai. Fei, isso mesmo. Feijão. Dinheiro. Inteiro. Maneira. Elas ficam na mesma sílaba, por isso que elas são o quê? Ditongos. E é muito interessante isso que a Ana Gabriele falou, que na pronúncia, como o Luca falou aí da frase do almoço, a gente geralmente não percebe o som de uma dessas duas vogais. Feijão, feijão, dinheiro, inteiro, maneira, não é? Quando nós falamos rápido, a gente não consegue distinguir o som específico do E e do I. Muito bem. Ditongo. Então, ó, vou colocar aqui digitado que fica melhor. Então, você vai escrever ditongo. Aí você vai acrescentar aí a letra I não sobressai. Ou não, deixa eu pensar numa palavra aqui. Não é pronunciada, digamos assim. A letra I não é pronunciada. Ô, professora, Oi, Davi. tem a palavra inteiro? Uhum. Tipo, eu tô botando... Não tem essa parte que você escreveu, eu vou botar embaixo, porque eu tô botando do jeito que a gente fala primeiro. Mas o inteiro, quando as pessoas vão falar comigo, eles falam normal, eles falam com os dois e com tudo. Será? Eles falam inteiro ou falam inteiro? Eu não falo inteiro, eu falo inteiro. 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 O primeiro I não conta, o primeiro I aparece. Estou falando do Eu vou me olhar ditongo aí, inteiro. tá? Tipo, aí não fala maneira. Eu falo com I. maneira. Professora, eu falo com I. Eu vou me molhar inteiro. Que bom, Iorna, mas isso é muito bom. Mas a maioria da população não fala, não é? 19. O desaparecimento... Tem alguma. Vamos continuar aqui? O desaparecimento da letra I em algumas palavras não é comum só na região de Patativa.
Escreva 4 palavras que apresentam um grupo de vogais E e I, mas que na fala apenas a vogal E é pronunciada. Quem tem aí sugestão? Chiqueiro. Chiqueiro. Peixe. Peixe. Fruteira. Não, é fruteira? Peraí, Arthur, qual que você falou? Peixe, deixe. Peixe, não é? Peixe. Qual mais? Fruteira. Deixa. É deixa? Fruteira, né? Fruteira. Dinheiro tem aqui em cima, são palavras diferentes. Vou colocar algumas aqui, ó. Cachoeira. Queijo, a gente fala queijo. Isso mesmo. Cachoeira. Correr. Cachoeira. Isso. Correia, a gente fala correia. Queijo. Cachoeira. Chuveiro. A gente fala chuveiro, né? Desliga esse chuveiro, Enzo! Desliga o chuveiro, Gabriele! É minha mãe, toda vez que eu vou tomar banho. Sara, tá muito tempo com esse chuveiro ligado! Tia, impressionante. Eu não gosto muito de tomar banho. Aí eu entro no banheiro, tipo, eu morro lá dentro, entendeu? Ó, a Sara estava falando, então espere ela terminar de falar. Um de cada vez. E eu sei mais um. Davi, espera. Fala, Sara. É bem assim, gente. Eu não gosto muito de tomar banho, porque acho que, sei lá. Aí eu entro no banheiro, tia, e eu morro lá dentro. Minha mãe fala, Sara, já tá bom. Eu, não tá bom nada. É porque eu fico dançando e cantando dentro do banheiro. E a água vai embora, né? Tia, tipo, cavaleiro. A gente não fala. Um de cada vez e quem está levantando a mão, por favor. Bernardo estava com a mão levantada. É tempero? Tempero, isso mesmo. Daniel, o que é essa folha vermelha aí, Daniel? Quero ver você, Daniel. Tá? Número 20. Leia as palavras a seguir em voz alta e marque as que mudariam o significado caso a letra I não fosse pronunciada no encontro vocálico. Então, olha só. Aqui nós temos a palavra direito. Direito. Se não pronunciasse o I, ficaria como, Arthur? Direto. Completamente diferente significado, não é? Direito é uma profissão. Direto é como se estivesse passando reto, né? Seita. Peixe e peixe. Peixe. Não. Essa aqui não influencia. Então, a gente marca aqui a letra A, ó. Seita. Seita é como se fosse um movimento religioso. Aí se você tirar o I, fica seta. Também muda completamente. Cadeira e cadeira. Muda? Não muda. As duas que mudam são direito e seita. Ok? Essas duas ficam completamente diferentes. Posso fechar aqui? Posso apagar e ir para a próxima? Vou dar um minutinho para vocês terminarem, tá bom? O tempo que eu vou buscar água para mim. Eu vou buscar água. Quando eu voltar, a gente muda, tá bom? Eu? Foi o Enzo. Não fui eu, não. Nem fui eu. Sei. Não fui eu, não. Desliga o microfone. Eu já vou fazendo a 22. Pig. Oh my god. Acho que essa aula é infinita. Nunca acaba. Essa aula tá sendo a mais legal, Enzo.
Não tá, não, tá sendo mais chata. Tô ouvindo tudo, hein? Estou ouvindo tudo. Pronto? Tá tudo gravado, filho. Também. A prova do crime. Vou limpar e ir para a próxima página, ok? Página 31. O exercício 21 não vou fazer com vocês, tá bom? Pede para vocês destacarem lá no poema as mesmas situações que nós estamos conversando. Vamos para o 22. Como as palavras são encontradas no dicionário? É desta forma que está escrita aqui, que se você procurar lá no dicionário você vai encontrar? É dessa forma? Não. Pode falar. Não. Aqui eu tenho almoço. Como que eu encontro no dicionário? Almoço. Almoço. Trabalhando. Aqui colocou um D, mas geralmente é trabalhando, né? Trabalhando. Como que a gente acha? Trabalhando. Espelho. 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 Molhadinho. Essa aqui é engraçada, hein? Nossa Senhora. Educação. Educação. Isso daqui eu não sei não. Riba, essa aí vocês sabem? Não sei. Essa eu não sei. Não, essa é irriga. Em cima. Nossa. Credo. Direito. Professora, tem espaço, né? Ou vai escrever tudo É junto? separado. Em cima. Queixa. Você pulou o direito. Tá aqui, ó. Direito. Ah, tá. Qual dessas aí vocês acharam mais difícil de... Eu acho que foi o enriba, né? Enriba. Vocês já ouviram? Quando você vai assim na roça, tá lá em riba da mesa. Quem já ouviu? Tá lá em riba do fogão. Eu nunca ouvi. Não, eu nunca ouvi falar de noite. A única vez que eu fui Professora, o queixa é o quê? Queixa? Queixa, de queixar. Isso mesmo. queixada. Observe as palavras destacadas nesses versos do poema Cante Lá, que eu canto cá, da página 24. Aqui, Deus me ensinou tudo, sem de livro precisar. Como ele aprende na natureza, né? Aí depois. Para a gente cantar o sertão, precisa nele morar. Precisa ter sofrimento. O que essas palavras indicam no texto e como são chamadas no estudo da língua portuguesa? Alfabetização? Vai cantar um sertão, tipo, parece que ele vai fazer uma cantada para pegar o sertão. Vamos entender, olha só. Nós temos aqui a palavra precisar, cantar, morar e ter. Em língua portuguesa, elas representam o quê? Verbo infinitivo. Verbo! Muito bem. Ação. Ação, que são os verbos, ok? Muito bem. Indicam ação. E como são chamadas? São chamadas de verbos. Muito bem. Professora, Oi? posso falar uma coisa que para mim é desnecessária? Aula de português no Brasil. Que isso, se a nossa língua não é desnecessária? Discordo de você. É por isso, porque a gente já sabe português. Então por que a gente vai aprender português se a gente já sabe português? Gente. Não, a gente não nasce sabendo português. A gente aprende a falar. Mas a gente precisa aprender a ler, precisamos aprender a interpretar, precisamos aprender a escrever. É extremamente necessário. Continuando. Língua estrangeira faz sentido, mas o inglês não. Continuando aqui, Johan.
Por que essas palavras foram escritas dessa forma por Patativa? Porque é o jeito que eles expressam as palavras no sertão. Isso mesmo. É. Porque é a forma de se expressar na região onde ele mora, que é o A sertão. professora tá ouvindo barulhinho. Tá me incomodando. Pois é, desabilita seu áudio também, Johan. Vamos lá. Letra C. Se essas palavras fossem usadas num artigo científico, lembra que eu falei que artigo científico tem que ter uma linguagem estritamente formal? Como seria a escrita delas? E aí? Aqui, Deus me ensinou tudo. Sem livro eu precisei. Sem precisar de... precisar. Não é? A palavra escrita correta. Para a gente cantar o sertão, precisa nele morar. Para ter sofrimento. Cantar, morar e ter. São as formas corretas de se escrever esses verbos. Precisar, então eu vou ler de novo o que o Luca leu, ó. Aqui, Deus me ensinou tudo. Sem de livro, precisar. Para a gente cantar o sertão, precisa nele morar. Precisa ter sofrimento. E aí, o que mudou? O que mudou dessa que nós escrevemos aqui para essas que estão aqui em cima? O que acrescentou? O que tirou e o que acrescentou? Tirou os acentos, as sílabas. E acrescentou o R. Não. Isso mesmo. Tirou as acentos. As sílabas tônicas continuam sendo as últimas. Isso mesmo. Tirou o acento e acrescentou R no fim das formas verbais do infinitivo, que é o tempo verbal que foi conjugado o verbo. Isso mesmo. No Eclés, me lembrem aí, nós estamos em qual página no livro de português? Nós estamos na... A gente já fez a 34. a gente está na 35. Eu tô na 41. Ô, tio, eu fiz até 41. A gente já tá na 41. Às vezes... Então, olha só. Agora eu tô vendo aqui, eu já fiz a 39, mas a 40 eu não fiz, não. Nem a 40. Eu só fiz até a 40 também. Não, a 40 Eu fiz a 42 e a 41 e pulou o resto. Então, olha só. Legal. Então, hoje, na aula de português de hoje, nessa videoaula, vocês vão pesquisar e vão anotar no caderno o que é parlenda, ok? Então, você vai escrever lá no seu caderno, pesquisar e vai mandar uma foto. O que você descobriu que é parlenda, e pode até dar um exemplo de uma parlenda, tá bom, Johan? Escreve no caderno e dê um exemplo de parlenda que nós vamos comentar amanhã na nossa aula. Um outro detalhe importante, a atividade de arte de ontem vale 1 ponto já para o mês de outubro. E poucos postaram foto. Alguns postaram lindas fotos. Mas lembrando, a atividade de arte de ontem do cenário, da fauna e da flora e as frutas é valendo 1 ponto na disciplina de arte, já para o mês de outubro. Tá bom? Até aqui, né? É até amanhã, que na sexta-feira eu vou compartilhar na aula. Fala, Luca. Professora, quem é esse Barba Negra G? É o Estevão que está brincando com o Zoom.
né? Posso fechar o compartilhamento? Todo mundo conseguiu corrigir? Esperar um pouquinho. Tia, eu posso sair já? Primeiro vamos fazer a oração, Esther. Aí depois, quem precisa Tá bom. sair, sai, tá bom? Esther, faz a Ok. oração para finalizar a nossa aula, por favor. Tá bom, tia. Você vai fechar o compartilhamento? Eu vou esperar um pouquinho, porque o pessoal vai continuar respondendo. Se eu fechar, vai apagar o que eu respondi. Ah, tá. Onde ia ter um barba negra aqui? Ah, saiu. Vai, Esther. Agora eu oro? Tá. Oremos. Querido bom Deus, muito obrigado por tudo. Muito obrigado por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deste. Abençoe a todos nós. Abençoe o dia de hoje, que a gente teve um pouquinho de aula hoje. E agora a gente vai estudar ao sair desse Zoom. Em nome de Jesus, amém. O que é para vocês pesquisarem e anotar no caderno? O que é? O que é uma parlenda e dar um exemplo de parlenda. Professora, faz um favor. Sim, Johan. Eu posso ficar sozinho com você? Que eu quero falar uma coisa pessoal. É Pode, bem rápido. pode sim. Tia, é para escrever uma parlenda ou é para escrever o significado da parlenda? Você vai pesquisar o que significa parlenda e dar um exemplo, tá? Eu vou colocar lá no Eclass direitinho o que é para vocês fazerem, tá bom? Tá. A aula de português hoje rendeu um tantão, né? Fizemos bastante correção. Páginas 29 a 31. Ô tia, aqui no livro de português você pulou 2 páginas. Quais páginas, Bernardo? Foi a... Não, na verdade foram 3. Foi a 36, a 37, a 38. Essas aí nós vamos fazer juntos no Zoom. Juntos no Zoom. Juntos. É porque a professora, a gente fica falando tanto Zoom que o Z começa a entrar no nosso vocabulário. Vamos lá, Zazinzua, Zuzum. Zanzus, Aí não dá pra entender Zazá. nada. Vocês zizenzezam? Zanzus, Zazá, Zazinzua, Zuzum. Vocês cinzenzezam? Entenderam o que eu falei? Não faço ideia do que você falou. Ou O que eu melhor, falei, Bernardo? Vocês entenderam? Eu perguntei, vamos falar a língua do Zoom. Vocês entenderam? Ó, Zanzus, Zazá, Zazinzua, Zuzum. Vocês zinzenzezam? professora, sabia que minha irmã tem... Meu irmão tem